A indústria de games é uma coisa muito interessante de se acompanhar porque não se pode saber ao certo o que esperar pela frente. Ao mesmo tempo que muita coisa interessante é anunciada e nos deixa num estado de hype fortíssimo, pode muito bem acontecer de aquele jogo que era aguardado por grande parte da comunidade simplesmente esticar o pernil. Juro que essa expressão para falecimento eu não conhecia. Sofrer no tão temido cancelamento. Isso ocorre por uma infinidade de motivos, muitas vezes compreensíveis, seja a falta de algum recurso para finalização, às vezes um jogo era simplesmente ambicioso demais para a época que ele foi anunciado, o fechamento de algumas empresas, e outras vezes parece que é simplesmente zoação com a cara do consumidor, não tem como. Eu gosto muito de pesquisar acerca desses assuntos e vez ou outra eu consigo achar um pedaço de mídia perdida pela internet afora, o que dá uma cutucada no coração, cara. O jogo que me deu inspiração para a ideia inicial desse vídeo, que já estava sendo amadurecida há alguns meses, foi o queridíssimo Scalebound. Scalebound, para você que não sabe, era um jogo que foi anunciado na E3 de 2014 como um exclusivo de Xbox One, produzido pela Platinum Games e dirigido pelo Hideki Kamiya, ninguém mais ninguém menos do que o pai de Devil May Cry. Qualquer semelhança é mera coincidência. Logo no primeiro contato que tivemos com esse jogo foi mostrado um teaser com cenas impressionantes e tudo mais, o que não quer dizer nada acerca da qualidade do jogo em si. Quantos exemplos não vemos por aí diariamente com jogos de celular com cinemáticas lindas, mas o jogo é um pouquinho diferente, né? O que mais saltava aos olhos do público, eu acredito que foi a interação que possivelmente o personagem principal teria com um dragão, que talvez serviria como uma forma de voar pelo mundo do jogo, além de um aliado em batalha. E em entrevista com o diretor do game, realmente teria tudo isso e seria de ação e mundo aberto, mas o principal seria a relação entre o nosso protagonista, Drew, com o Tuban, o dragão. Na minha mente, talvez teríamos uma espécie de The Last Guardian. Segundo mais algumas informações, o jogo seria um RPG baseado nos mais clássicos, diferente do que a gente tinha na época com The Witcher 3 e Dragon Age Inquisition, e a customização seria quase que 100% focada no dragão. Conseguiríamos inclusive armaduras que poderiam ser upadas e tudo mais. E acerca da história eu não consegui achar muitas informações referentes ao plot, mas sabemos apenas que o mundo do game seria todo conectado por uma energia chamada de O Pulsar, como vemos em Avatar, por exemplo, mas sendo inspirado de fato na força de Star Wars. O jogo muito maravilhoso, muito lindo, muito cheiroso, cada vez mais recebendo atualizações, e a Platinum parecia de fato interessada no desenvolvimento desse título, só que infelizmente o jogo era para ser lançado em 2016 e foi adiado para o fim de 2017. E logo no início desse mesmo ano, a Microsoft anunciou o fim do seu desenvolvimento. Esse jogo teve a infelicidade de ser concebido na época do auge do online e ainda pelas mãos da Microsoft, porque naquela época jogar com os amigos era lei no Xbox, e a Platinum Games, que não tinha experiência com online, foi obrigada a introduzir um modo online no jogo, que foi inclusive revelado no segundo anúncio do jogo. Parecia que a Microsoft não estava muito satisfeita com alguns resultados do projeto, e até mesmo dos cabeças da Platinum admitiu que talvez o jogo não entregasse tudo que os próprios desenvolvedores queriam, empacotando de vez o jogo. Infelizmente. Como a sua janela de lançamento já estava bem próxima de ocorrer, me leva a crer que talvez uma boa parte dele já estava pronta. E hoje em dia poderíamos ter ao menos uma demo que já daria uma boa ajuda em aceitar esse cancelamento repentino. Recentemente, há uns 2 anos atrás, a Platinum revelou um interesse em continuar o desenvolvimento caso a Microsoft topasse, o que nos deixa com aquela leve esperança de talvez esse jogo ser anunciado em algum evento num dia completamente aleatório. Mas eu fiquei sabendo recentemente que o Hideki Kamiya já não faz mais parte da Platinum Games, voltando para Capcom, e eu simplesmente não sei, cara. Eu acho que não foi dessa vez. Alguém que também anda em lugares aleatórios e por entre sombras completamente imprevisível é um dos meus heróis favoritos, o Batman. Quem que não gosta de um bom jogo do Batman? Os jogos da saga Arkham são impecáveis, com um dos meus favoritos sendo Batman Begins de PlayStation 2. Mas o nosso interesse hoje está em uma história alternativa do Batman, intitulada como Gotham by Gaslight. Batman Gotham by Gaslight é considerada a primeira história Elseworld do Batman. Escrita por Brian Augustine e desenhada por Mike Mignola, Gotham by Gaslight se passa no ano de 1889, quase no fim da era vitoriana, em uma Gotham diferente da que conhecemos. A história justifica a origem do Batman sendo uma forma do Bruce Wayne descobrir quem é ninguém mais ninguém menos que Jack o Estripador, que naquele momento atacava mulheres em Gotham. O jogo não seria desenvolvido pela Rocksteady, responsável por toda a franquia Arkham, mas sim pela Day One Studios,
Studios, desenvolvedores do Fear 1 e 3. Diferente do jogo anterior citado aqui nesse vídeo, Batman Gaslight não recebeu nenhum trailer, só algumas capturas bem simples disponibilizadas por uma das pessoas que trabalhou no projeto, que já estava sendo desenvolvido ali em 2019 mais ou menos. Na verdade, a gente não tem muitas informações de como funcionaria a gameplay, mas talvez seria legal ver como outras desenvolvedoras trariam uma gameplay baseada na fórmula que a Rocksteady já tinha trago em Arkham Asylum, e como seriam os apetrechos do Batman em uma época bem diferente da atual, com uma estética mais steampunk e afins. Segundo algumas poucas informações que eu consegui achar, o jogo foi cancelado simplesmente por causa de direitos autorais, que não foram cedidos para a THQ, que estava trabalhando em conjunto com a Day One para a publicação do jogo. Mas me parece que, mesmo com todo o preparo, nem mesmo o cruzado encapuzado consegue vencer o papel e caneta no contrato. Rapaziada, esse também não foi dessa vez. Essa parte do roteiro eu tinha colocado 2 jogos muito interessantes de citar, mas eu acho que hoje em dia todo mundo já conhece essas histórias e eu tô falando de Prey 2 e Star Wars 1313. Tem um vídeo incrível do Pompone, inclusive, falando acerca desses jogos, e por isso eu não acho que vale muito a pena falar deles, mas eu vou inserir aqui um pedaço que ficou muito legal, que se junta com a parada do contrato que eu falei. Pessoas que geralmente gostam bastante de contratos são os caçadores de recompensa. Afinal, se um contrato é escolhido cirurgicamente e é feito um bom trabalho, ele proporciona bastante dinheiro e prestígio. Geralmente conhecidos aqui no Brasil como os jagunços, não são poucas as mídias em que acompanhamos suas aventuras terrenas ou intergalácticas, como no caso dos protagonistas de Prey 2 e Star Wars 1313. Infelizmente, esses 2 jogos incríveis não conseguiram finalizar seus contratos com êxito e faleceram no processo. Saindo agora das estrelas e voltando para o ano de 2010, num evento chamado The Spike Video Game Awards, equivalente ao The Game Awards de hoje em dia, foi anunciado em um teaser sombrio, um jogo que eu realmente estava muito curioso para saber mais, ainda mais por vir de um dos meus diretores favoritos de toda a indústria cinematográfica. Insane é um jogo que estava sendo desenvolvido pela Volition Games, uma vertente da THQ, junto com o cineasta Guilherminho do Toro, uma experiência que ele esperava que faria os jogadores borrarem suas calças, palavras ditas por ele mesmo. Eu caguei nas calças. O teaser de poucos segundos levou a audiência à loucura, mesmo sem apresentar muitos conceitos, e o que sabemos é que o jogo teria tentáculos e uma agulha no olho, seja lá o que isso significa. Informações que eu consegui em alguns lugares e também algumas imagens indicam que o jogo teria uma inspiração muito forte no subgênero do terror conhecido como horror cósmico de Lovecraft, esse que vocês já devem ter ouvido muito falar por aí, e que seria um jogo muito cheio de ação, mas ao mesmo tempo muito chocante, ao que nos dias de hoje talvez não funcionasse tão bem. É só pensar nas inúmeras experiências que o terror nos videogames já nos proporcionou nesses últimos tempos, com cada título sendo bem diferente um do outro, um sendo mais investigativo, focado na narrativa, outro sendo mais grotesco no cerne da palavra, em primeira pessoa, um completamente no escuro, e etc. Eu simplesmente não imagino uma experiência que os jogadores já não tenham passado nesses últimos 15 anos de indústria. Palavras ditas também pelo diretor indicam que o jogo faria com que os jogadores questionassem o seu senso de ética e que é o certo ou errado, algo parecido com o que o BioShock já fez com a gente em determinado momento. Pela época que o jogo estava sendo anunciado, eu não sei o porquê, mas eu tenho a impressão de que esse jogo seria algo entre Alan Wake e The Evil Within. Inicialmente, pelo que eu consegui entender, o Del Toro iria ficar com os direitos de toda a parte de gravações, tanto in-game quanto das outras mídias derivadas do universo de Insane, enquanto a Volition ficaria com os direitos do jogo em si. Também estava planejado que Insane seria uma trilogia, que começaria no lançamento do primeiro jogo no ano de 2013, mas todos esses planos infelizmente foram frustrados no inverno de 2012, porque foi anunciado oficialmente no dia 6 de agosto daquele mesmo ano que seria cancelada a sua produção e todos os direitos seriam transferidos ao nosso querido Guilherme dos Bois, o que nos restava a esperança de que talvez algum dia ele voltasse a trabalhar nesse título. Mas infelizmente, galera, foi dito pela própria boca do Del Toro que ele não pretende se aventurar mais no mundo dos videogames. É uma pena, vindo de um diretor tão competente e único como ele. Antes de finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de fazer uma menção honrosa. Eu nunca falei aqui, mas um dos meus jogos favoritos que eu joguei nesses últimos tempos é um joguinho bem conhecido chamado Dark Souls. Você conhece? Já ouviu falar? Ao mesmo tempo, uma das minhas desenvolvedoras de jogos favoritas é a dona Capcom. Agora, suponhamos que essa dona Capcom tenha desenvolvido seu próprio Dark Souls. Por qualquer motivo que seja, o seu resultado não seria nada menos que Deep Dawn.
Deep Down é descrito como uma mistura do Dark Souls com o também famoso Dragon's Dogma da própria Capcom. Pelo que podemos ver no trailer, ainda tem algumas coisas parecidas com a parte do Animus de Assassin's Creed. Temos alguns elementos interessantes de gameplay e teria um modo cooperativo também, uma coisa meio Monster Hunter. Esse jogo é uma miscelânea de coisas, né? Enfim, ele foi anunciado na Tokyo Game Show de 2013 e foi informado que ele seria lançado junto com o PlayStation 4 como um exclusivo, algo maravilhoso. O jogo começou a ser adiado, o que já começou a acender uma luz vermelha para os consumidores, até ele ser simplesmente esquecido e classificado como uma vaporware. E assim como o vapor simplesmente sumiu entre um horário e outro do mesmo dia. No ano de 2021, o ex-chefe da PlayStation foi questionado acerca dos motivos do Deep Down ter desaparecido e ele simplesmente respondeu que não tinha ideia. Sabemos que hoje, infelizmente, a equipe que estava desenvolvendo projetos se desmantelou e que a Capcom nem mesmo usa a engine Panther Ray, onde o game estava sendo desenvolvido. Mas em 2023, a Capcom registrou novamente a marca Deep Down, o que talvez indicasse a volta desse jogo algum dia, não é? Fica a esperança. Eu particularmente me sinto bastante triste quando me deparo com alguns conceitos de jogos que seriam interessantes em certo aspecto de se experimentar, mas que provavelmente nunca serão realizados. Daí o que me resta são algumas possibilidades. Primeiro, orar bastante para que Deus toque nos corações frios dos corporativos. Ele pode fazer se ele quiser. 2, tentar fazer meus próprios jogos, citando esses conceitos que foram perdidos, mas eu lembro que eu não tenho tempo e recurso para isso. 3, simplesmente aceitar que esses jogos nunca serão lançados, não importa o que eu faça. Infelizmente essa coisa de cancelar títulos acontece por inúmeros motivos, como eu já citei no início do vídeo, e eu acredito que não tem uma empresa de games hoje em dia que nunca tenha cancelado um projeto. Até mesmo eu tenho um projeto cancelado, vocês podem ver nesse vídeo aqui, o que talvez demonstre como o sistema de negócios que rege hoje a sociedade pode ser prejudicial, o que talvez as escolhas de algumas pessoas podem simplesmente quebrar corações. Matar muita gente. Mas a pergunta que não quer calar, que já tá me incomodando desde que você entrou nesse vídeo. Já deixou seu like e inscrição? Eu admito que eu não coloquei muitos jogos nesse roteiro pra não ficar grande demais, cansativo, né? Vocês sabem como é que é. Bom, rapaziada, eu vou estar agradecendo vocês aí que acompanharam o vídeo até agora. Me apoiem, se vocês estiverem gostando dos vídeos, me apoiem, deixem comentários, like, se inscrevam também. Eu percebo que muita gente já assiste os vídeos e não se inscreve aí. E, rapaziada, isso ajuda bastante. Ajuda tanto eu quanto vocês. Se vocês escreverem, comentarem, me der algum tipo de engajamento, eu posso estar aí me dedicando mais a fazer mais vídeos como esse, além de que se vocês deixarem um like aí, o YouTube vai te recomendar conteúdo parecido com esse. Então, cara, você só vai estar ganhando se você deixar um like e um comentário. Então, só te peço que deixe um like e um comentário, por favor.